Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ainda estamos tentando falar um pouco baixo porque perdemos a voz semana passada e estamos recuperando. Então, mais ainda devemos prestar atenção. Ao celebrarmos este quarto domingo da Páscoa, nós somos aqui revelados e envolvidos neste mistério de amor do Senhor. O Senhor que se apresenta como o bom pastor. O pastor que dá a vida por suas ovelhas. Não o mercenário que cuida das ovelhas por uns trocados e quando vem o lobo foge e deixa as ovelhas serem devoradas. Mas o pastor que não só cuida das ovelhas, mas dá a vida por elas. Entre os símbolos que nosso Senhor se apresenta, este talvez seja aquele mais terno e mais amoroso para conosco. E ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. De modo que não podemos ser ovelhas do Senhor, e todos nós o somos pelo batismo. Não podemos ser ovelhas do Senhor e não querer ouvir a voz do pastor. Não podemos querer pertencer ao rebanho do Senhor e não fazer a vontade do pastor. O Pai colocou seu Filho como pastor do rebanho. Nós somos o seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Não por decisão nossa, mas por decisão amorosa do Pai, que enviou seu Filho para dar a sua vida em nosso resgate. Muitas vezes nós não nos aprofundamos nisso. O que é este resgate? Resgate é aquilo que se paga por algo. E de fato, Cristo, com sua vida, seu sacrifício na cruz, pagou pela nossa vida, de modo que todos nós já fomos resgatados pelo sangue do pastor. Mas a coisa não é automática. Como diz Jesus, eu conheço as minhas ovelhas, e aquelas que são verdadeiramente as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas me obedecem. Por isso repetimos, não basta pertencer ao povo e ao rebanho do Senhor se nós não vivemos como povo e rebanho do Senhor. Não serve de nada. Aqui também neste mistério que o Senhor nos revela, de Ele ser o nosso pastor e nós o seu rebanho e seu povo, está também intimamente ligado com o nosso batismo. Se nós prestamos bem atenção na primeira leitura da carta dos Atos dos Apóstolos, este documento da primeira geração da igreja, nós ouvimos como São Paulo e São Barnabé pregaram e não foram ouvidos. E então eles entenderam que da parte de Deus deveriam ir para os pagãos, para aqueles que não eram judeus. E graças a isto, que os pagãos lá no início aceitaram o Evangelho, que ele chegou até nós. Mas permanecem no Senhor, no seu povo e no seu rebanho, aqueles que ouvem a voz do pastor, aqueles que acolhem a palavra de Deus, aqueles que meditam a palavra de Deus e a procuram pôr em prática. Por isso, diz São Paulo, é preciso anunciar a palavra de Deus, primeiro a vós, aos judeus. Mas como vocês rejeitaram, não quiseram o pastor, o único pastor do único rebanho, então nós vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta
a ordem que Deus nos deu. E esta ordem Deus deu não somente aos apóstolos, mas a todos os cristãos. Nós devemos ser luz para todas as nações, luz para todos os povos. Nós devemos resplandecer como povo e rebanho do Senhor. Aqueles que não creem no Senhor têm que ver na nossa vida, no nosso modo de proceder, no nosso modo de agir, no nosso modo de ser, que nós somos diferentes deles. Essa diferença não está no vestir ou no comer. Logo no início da igreja, alguém perguntava: como são os cristãos, este grupo que está surgindo? E um escritor disse: eles não se diferenciam no comer e no vestir, mas eles se diferenciam porque eles ouvem o que o pastor deles falou. Eles amam os seus inimigos, eles rezam por aqueles que os perseguem, eles são caridosos entre si e entre os outros homens que não são cristãos. Eles ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Eles distribuem seus bens entre si, para que ninguém dentre eles passe fome. Eles têm tudo em comum. Como mudou? Como está diferente? Especialmente nesta época em que as pessoas pensam que a fé é algo privado. Eu tenho a minha fé, tu tem a tua fé. Cada um vive como quer. E isto não é fé. Talvez é uma crendice, uma credulidade, uma fé malsã, uma fé doente, pobre, uma fé fraca, que não conhece o que o pastor nos quer ensinar e como ele quer nos levar junto ao Pai. Por isso ouvimos também do livro do Apocalipse de São João, vendo esta multidão imensa, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar, que estavam de pé diante do trono e do Cordeiro de Deus. Trajavam vestes brancas, traziam palmas na mão. Estes eram os mártires que na grande perseguição da igreja lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Diz São João: diante de Deus, os santos mártires prestam culto dia e noite a Deus. E aquele que está sentado no trono, o próprio Deus, ele os abrigará. Ele não mais os deixará passar fome, nem sede, nem calor, nem frio. Nada faltará para eles, e até as lágrimas que trazem serão enxugadas. Estes são os mártires de Deus. Mas também os santos de Deus, no céu, prestam culto a Deus dia e noite. Por que falo isso? Primeiramente porque está na segunda leitura deste Santo Domingo, mas também para nos recordar o que é que nós vamos fazer no céu. Por causa da fé mal catequizada, mal educada, doente, fraca, muita gente pensa que o céu é uma extensão aqui da terra. Pelo contrário, o céu supera em tudo as alegrias aqui da terra. E no céu não há fome, não há frio, não há sede. A única coisa que é perpétua e contínua e não para nunca é o louvor dos santos e santas a Deus. E aí nós nos perguntamos: e quantas vezes nós, por uma hora de louvor, de adoração, de culto a Deus, achamos longo? Achamos aquilo enfadonho, triste? Quantas vezes? E quantos que dizem: eu não vou à missa porque aquilo é uma pasmaceira, aquilo não é divertido? E quantos ainda que, para fazer da Santa Missa algo divertido, transformam
o santo sacrifício de Cristo numa palhaçada, num teatro. Aí se vê tantas heresias, tantas aberrações na liturgia, porque quando nós oferecemos pão e circo, cada dia temos que aumentar o ritmo da festa. Não é assim? Ninguém vai a um show sempre igual a vida inteira. Quando o padre, a equipe de liturgia, transforma a Santa Missa em algo que não é a Santa Missa, o louvor e a adoração de Deus, mas o louvor e a adoração da pessoa. Quando o padre se pensa um popstar, um astro, podem saber, ali não há culto e adoração a Deus. Ali há mais um teatro chechelento, sujo e fedorento, que rouba o louvor e a glória de Deus. Então notem, queridos irmãos e irmãs, quanta gente hoje que se diz cristão, que se diz católico, que se não tiver show em lugar de missa, não vai à igreja. No céu não há show, no céu não há pirotecnia, não há fogos de artifício, no céu não há nada destas palhaçadas e aberrações que fazem. No céu há o louvor e o culto a Deus. A coisa mais próxima do culto a Deus é a Santa Missa. É aquilo que de mais próximo temos. E a liturgia, que é o louvor a Deus durante a Santa Missa, reproduz a liturgia do céu. Nós rezamos, ouvimos a palavra de Deus, louvamos a Deus com nossos cantos, com a nossa participação. O sacerdote, em nome de Cristo, oferece novamente o corpo e o sangue de Cristo ao Pai para nos redimir. É isso, e assim será no céu. Dizia uma pessoa: a missa é muito longa. E um sacerdote respondeu: não é a missa que é longa, é a tua fé que é curta. Isso é o que mais se vê nos dias de hoje. Aqui nós viemos para louvar e adorar a Deus, ouvir o que o bom pastor tem a nos dizer. Ele diz que vai nos conduzir às fontes de água viva. Ele nos diz que vai nos alimentar e nos cuidar eternamente. A quem? As ovelhas que ouvirem a sua voz. As ovelhas que o seguem. As ovelhas que pertencem ao seu rebanho e o seguem. Eu falava antes do batismo, do nosso batismo. Lá no nosso batismo, quando nós somos batizados, nós recebemos também a unção do crisma após sermos batizados e dizemos: teus pecados foram perdoados, que tu possas permanecer neste povo pelo qual agora tu faz parte, no qual agora tu faz parte, e que o Senhor, quando voltar, possa te encontrar aqui, neste povo e neste rebanho. Ele não vai procurar outros fora do seu rebanho ou fora do seu povo. Entre aqueles que foram assinalados pelo batismo, estes são as suas ovelhas, o seu rebanho, o seu povo. E estes ainda se salvarão. Apenas os que ouvirem a voz do pastor, fizerem a sua vontade e procurarem viver conforme o pastor vai nos educando. Pedimos ao Senhor, neste santo domingo, que Ele, bom pastor, que conhece a cada um de nós, que nos dê esta santa virtude da obediência, de ter os ouvidos bem atentos à sua voz, para que então possamos um dia chegar às fontes das águas da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.